Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Então, vou fazer uma pergunta. Estou aqui, na roça dos meus pais, né? E tem um friozinho que é gostoso de assistir um filme. E eu pergunto, tem algo melhor do que assistir um filme no friozinho, comendo pipoca, deitado no sofá? Eu acho que tem. Tem algo que combina mais. Assistir um filme no friozinho, comendo pipoca, deitado na rede. Afinal de contas, a pipoca é uma comida de origem indígena e a rede é um tecido também de origem indígena. Eu acho que combina mais. E já que a gente está falando sobre cinema e sobre indígenas, por que não falar sobre filmes e sobre o cinema que retrata a trajetória, a história, os dilemas e a resistência do povo indígena? Sim, nós temos tantos filmes que falam sobre indígenas, que não são produzidos por indígenas, filmes de ficção e filmes de documentário, mas também temos filmes produzidos pelos próprios indígenas. Já pensou nisso? Um filme que retrata os indígenas, produzidos por eles próprios. Isso é muito importante. Uma questão chamada lugar de fala. Nada melhor do que os próprios indígenas para falarem deles, da sua cultura, dos seus problemas e de suas vitórias. Por falar de filme, de modo específico, eu gostaria de citar 3 filmes. Um deles é o Xingu, que é um filme que foi produzido pelo Cauã Burger. Esse filme é muito interessante, esse filme de 2011, que ele retrata um pouco a trajetória dos irmãos Vilas Boas, que eram 2 irmãos que eram muito atentos à questão indígena. Eles se lançaram nos sertões, nas selvas, à procura de índios para entrar em contato, conhecer a cultura, saber os problemas. E eles tiveram um papel muito importante na ajuda da construção do Parque Nacional do Xingu, que foi o primeiro parque, a reserva, primeira reserva indígena, um parque nacional que tem toda uma legislação que tenta garantir os direitos e a boa qualidade de vida desses indígenas, para que a nossa cultura, a nossa civilização não interfira negativamente nesses povos originários que são tão importantes para o Brasil, para as matas, para o meio ambiente e que em si são uma riqueza, seres humanos que merecem todo o respeito e dignidade como todos os outros. Um outro filme muito interessante também é o filme Espagé. O filme Espagé é um filme muito interessante porque ele conta a história da influência de religiões que não são indígenas, uma religião específica, que alterou totalmente a cultura de um povo, a ponto de um antigo pajé, que era uma figura muito importante na religiosidade indígena, que praticava seus rituais de curandeirismo, de visionarismo, que receitava os chás, as ervas, que tem capacidade não só iniciativa, mas também de cura da alma e do corpo. Esse pajé ele sofreu influência de uma cultura externa e ele acabou se tornando evangélico. Eu não vou dar spoiler no filme, mas o filme fala tanto a questão do processo que leva os índios a sofrer a interferência, às vezes brutal, da cultura ocidental, da cultura branca, digamos assim, na nossa cultura, de uma forma geral, do homem e das mulheres civilizadas, digamos assim. Mas também fala da resistência do povo indígena. Muito legal esse filme também. Espagé. O Espagé, vou olhar a colinha aqui, ele é do Luiz Bolognese. É um diretor de cinema. Esse filme de 2018. Temos um outro filme também, que é um pouquinho antes do Espagé, que é o Martírio. Ele é 2016. Ele foi produzido pelo Vicente Carelli e outros diretores. Na verdade, ele foi dirigido pelo Vicente Carelli. O Martírio, ele conta um pouco a história do massacre e da violência contra um povo indígena muito importante. Na verdade, é o povo indígena que tem a maior população no Brasil, que são os Guarani, especificamente o Guarani Kaiowá. Esse povo sofreu uma perseguição, a violência de inúmeros
grileiros, donos de mineradora, donos de estâncias pecuaristas, ou seja, né, pessoas que trabalham com gado de corte, agricultores e latifundiários de uma forma geral. Então os indígenas, eles têm seu território, sua vida ameaçada em função do agronegócio, em função do interesse capitalista, em função dos interesses de domínio e de exploração da terra. Terra que foi ocupada inicialmente por esses povos. Afinal de contas, são nossos povos originários. Então esse filme também é muito interessante também, né? Vocês já viram alguém utilizar um sobrenome, por exemplo, Juliano Caiová? Teve uma época que era muito comum no Facebook e outras redes sociais as pessoas colocarem um sobrenome indígena. Não porque eu me considero um indígena, mas porque eu tenho empatia por esse povo que sofria muito, especificamente esses dilemas, esse drama dos Guarani Caiová, que sofreram muito com a violência no campo. As denúncias foram importantes, mas ainda existe o massacre. De olho nas notícias e vamos nos antenar nas questões dos indígenas. Por fim, eu vou citar um outro filme, deixei por último, porque eu acho que é o mais importante, é a cereja do bolo. Na verdade, é uma coleção de filmes. Cineastas indígenas, um outro olhar. Temos aqui a história, as lendas, a cultura do povo Cuicuro, e eu vou tentar falar. Runicui, Paraná, Chavante e o Axaninca. Muito interessante. Por quê? Esses filmes aqui, eles surgiram de um projeto chamado Vídeo nas Aldeias, em que os indígenas, eles foram capacitados, digamos assim, para dominar as ferramentas, os dispositivos ligados à cultura fílmica. Tanto as filmadoras, quanto também os computadores, né, e os programas de edição de vídeo. Então, são os próprios indígenas escolhendo suas histórias, criando os roteiros, dirigindo, filmando, editando. Ou seja, protagonismo fílmico indígena. Muito legal. Esse daqui é o primeiro, né? Por exemplo, nós temos aqui o Indê Jequegu. Não sei se fala assim. É o cheiro do pequi. Traduzindo, que conta uma história aqui do povo Cuicuro, né? Sobre as suas tradições, sobre a sua relação com o pequi, sobre suas lendas, sobre sua mitologia. Muito interessante. Tem um outro aqui, O Dia em que a Lua Menstruou. Muito interessante, que fala do cotidiano, dos ritos de iniciação, a relação entre os gêneros, o homem e a mulher na cultura indígena, que é diferente da nossa. Então são vários filmes, né? Nós temos aqui, muito legal, que tem o indígena com suas pinturas corporais, o grafismo indígena no corpo, né? Mas ele está com uma câmera na mão. Isso não impede ele de ser considerado indígena, muito pelo contrário, né? Isso fortalece a sua cultura, é uma forma de registrar. Então nós temos vários, né? O amendoim da cutia, Kiaraza Yosati. Depois do ovo, a guerra, fala sobre a guerra dos indígenas, de um povo contra o outro. A iniciação do jovem chavante, o poder do sonho, a questão do curandeirismo, né, o sonho. Xomotzi, a gente luta, mas come fruta. Né? Tem as lutas do indígena, mas também tem os prazeres. Isso é importante, porque esses filmes, eles falam não só das questões ruins, mas eles falam também das vitórias, da luta, da beleza desse povo. Então, eis aqui as dicas. Né? Nós temos esses 3 filmes, Martírio, Espagé e Xingu, além desses documentários. Vocês podem encontrar algum desses filmes nos canais, né, que são disponibilizados filmes, né? Alguns deles gratuitos, outros não, nas locadoras, mas em breve teremos um momento presencial e quem sabe nós assistiríamos juntos esses filmes. Mas fica a dica, vale a pena pesquisar. Um beijo, um forte abraço. É isso aí. Viva o povo indígena, viva o cinema indígena.